não vai ter despedida, não vai ter festa de despedida, tá cancelada a despedida no último jogo contra o Vitória no Maracanã. O Flamengo conseguiu um acordo que resolve a vida de um dos jogadores que não poderia mais atuar pelo Mengão nessa temporada. Felipe Luiz já começou a trabalhar na lista de dispensas, melhor dizendo, jogadores transferíveis e também em jogadores para reforçar o elenco no ano que vem. E tem até data para a reunião acontecer entre o Felipe Luiz e a gestão que vai assumir o Flamengo. Também quero falar com vocês sobre a possibilidade do Lohan deixar o Flamengo rumo ao Chelsea. Lohan no Chelsea, Gerson no Liverpool, os clubes ingleses interessados nas joias do Mengão queridão. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para falar para vocês sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Aproveita, curta, comenta e compartilha. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o meu primeiro vídeo do canal No Mundo Agora. O vídeo foi feito com muito amor, com muito carinho, outros tópicos, outros temas, outra faceta jornalística que eu quero apresentar para vocês e eu espero que vocês gostem e se divirtam bastante. Valeu? Para ver o vídeo é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e aí, se você gostar, você acaba se inscrevendo no nosso novo canal, tá bom? Bom, vamos começar a falar sobre o Mengão queridão. Primeiro eu quero falar com vocês a respeito do acordo que o Flamengo conseguiu no STJD para liberar o jogador Charlie Alcaraz. Vocês se lembram que naquele jogo contra o Corinthians, o Yuri Alberto perdeu uma bola para o Wesley, ficou pedindo falta no chão, o árbitro não deu, ele voltou correndo atrás do Wesley e deu uma pancada no jogador do Flamengo, que levantou cobrando satisfações do Yuri Alberto. Imediatamente o Yuri levantou, os jogadores do Corinthians levantaram também, começou aquela patifaria toda, empurra daqui, empurra dali. Alcaraz chegou, catou o Gerson que assim desferiu alguns socos nos adversários corintianos, por isso até dessa proximidade do Gerson com o Alcaraz, porque o Alcaraz foi lá, defendeu o capitão dele. No primeiro jogo dele, já foi lá e mostrou todas as armas, mas resultado, ele foi expulso já na primeira partida dele pelo Flamengo e tomou 4 jogos de suspensão. Hoje, o pessoal do jurídico do Flamengo, através do Michel Assef, conseguiu reverter os 4 jogos de suspensão para R$90 mil, assim como o Palmeiras tinha conseguido anteriormente também com o Abel Ferreira. Com isso, Charlie Alcaraz está liberado para continuar disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo e não terá que cumprir esses 4 jogos de suspensão. Agora, se tem um sujeito que pegou suspensão de 15 dias, recorreu e não teve jeito, esse não vai ter despedida. Aposto que vocês acharam que eu estava falando da despedida do Gabigol, né? Você estava achando que era o Gabriel que não ia ter mais despedida no Flamengo e tudo mais. Não, o Gabriel tá bem, vai ter a despedida dele contra o Vitória, a menos que ele leve cartão contra o Criciúma. O Flamengo tem 3 jogos. Inter em casa, Criciúma no Heriberto Hilsen em Santa Catarina e o Vitória em casa. O Gabriel tem 2 cartões amarelos. Eu aposto que ele vai forçar o cartão amarelo agora contra o Inter, para ficar fora da viagem para Santa Catarina e poder jogar limpinho contra o Vitória. Mas se ele não fizer isso e tomar cartão amarelo contra o Criciúma, ele também não teria a despedida no Maracanã, contra a equipe do Vitória, porque cumpriria suspensão automática. Só que não é dele que eu tô falando, não. Eu tô falando do Marcos Braz, tá? Oficialmente, o Marcos Braz vai deixar a equipe do Flamengo no dia 31 de dezembro deste ano. Quando eu digo oficialmente, é porque a gente sabe que se o Dunche ganhar, nos bastidores, o Marcos Braz vai continuar auxiliando o departamento de futebol do gestor, através do Diogo Lemos, que é muito próximo do Marcos Braz, já me falou que o Marcos Braz é um guru para ele, então o Marcos Braz vai continuar articulando ali, sempre que necessário, como um consultor da gestão de Rodrigo Dunche Abranches, até porque o Rodrigo Dunche escolheu como diretor técnico Diego Ribas, que é inexperiente na área, apesar de ser um baita de um profissional, uma baita pessoa, mas ele também precisará dos cuidados bem de perto de Marcos Braz, que é muito experiente. Então, oficialmente, o Marcos Braz não será mais o vice-presidente de futebol do Flamengo, mas se o Dunche ganhar, ele será uma espécie de consultor, que ficará auxiliando o Diego e também o Diogo Lemos na composição do futebol do clube. Por isso alguns nomes sempre virão à tona. Claudinho, Wendel,
Evander, mais recentemente agora o nome do David Washington, são nomes que agradam ao Marcos Braz e que continuam sendo tocados no Flamengo e pretendidos pelo Flamengo em 2025. Mas o fato é que o Marcos Braz tomou uma suspensão de 15 dias. Com isso ele está fora dos últimos 3 jogos do Flamengo e não vai ter a sua despedida dentro do Maracanã, a despedida oficial da função de vice-presidente de futebol do clube. Marcos, com essa suspensão, não pisará mais nos gramados pelo Mengão, porque quando você é suspenso, você só pode ficar no estádio se você comprar o ingresso e se você ficar na arquibancada ou em alguma tribuna. Nas localidades oficiais do clube, vestiário, entrar no campo, não pode, tá? Quando é uma punição do STJD, não pode. Que tristeza, né? A torcida não vai poder homenagear o Marcos Braz no último jogo dele como vice-presidente do Flamengo. Aliás, deixa eu perguntar para vocês. Como vocês enxergam esses 6 anos de Marcos Braz na vice-presidência de futebol do Flamengo? Tivemos vários títulos conquistados, vários craques contratados, muitos treinadores dispensados. Como que vocês veem? Qual é a avaliação de vocês dos 6 anos de gestão de Marcos Braz no futebol? Todas as polêmicas, enfim, coloquem aqui nos comentários para mim como vocês veem a gestão do Marcos Braz no futebol do Flamengo. Bom, falando agora sobre a situação dos reforços e dos dispensáveis. Tem que tomar muito cuidado quando se fala em dispensáveis, porque o Flamengo não vai dispensar ninguém. O Flamengo vai negociar jogadores. Eu já falei para vocês há bastante tempo, inclusive coloquei até na coluna do jornal O Dia, que o Alan já tinha pedido para ser negociado pelo Flamengo. Àquele momento, muitas pessoas vieram desmentir, não, o Alan não vai sair, o Alan não pediu, o Alan está feliz. Pois bem, agora a grande mídia começa a divulgar que o primeiro negociável do Flamengo é o volante Alan. E o Flamengo pretende atender ao pedido do atleta e negociá-lo no começo de 2025. Prestem bem atenção, eu tenho usado a palavra negociá-lo, não vendê-lo. Por quê? Negociá-lo abrange mais do que vendê-lo. O Flamengo quer a saída do Alan do elenco, até porque o próprio Alan quer sair também. Só que o Flamengo entende que, como está muito em baixa, pode não conseguir resgatar a grana que investiu nele. O Alan custou os cofres rubro-negros cerca de 40 milhões de reais. Então a ideia do Flamengo é de, se não houver nenhuma proposta razoável para a venda do atleta, que o Flamengo empreste ele para alguma equipe aqui do Campeonato Brasileiro ou do exterior, para que ele possa jogar, se valorizar e então o Flamengo, no fim, tentar vendê-lo e recuperar ou a grana toda ou parte da grana. O Alan não quer mais permanecer no Flamengo, para ele já deu, sofreu muitas cobranças, muitas lesões e o próprio atleta já confidenciou a pessoas próximas que não quer permanecer no clube rubro-negro. Vai fazer falta o Alan? Coloca aí nos comentários. Mais um que não quer ficar no elenco rubro-negro, esse pelo sonho da Europa, é Fabrício Bruno. Mas aliado ao sonho de jogar na Europa, o Fabrício Bruno está na bronca com o Felipe Luiz por ter perdido a condição de titular na equipe rubro-negra. Com isso, também pediu a diretoria para negociá-lo o quanto antes. O Fabrício Bruno gostaria de ser negociado agora, para depois da eleição não melarem o plano dele de sair do Flamengo, caso a próxima gestão entenda que os valores oferecidos não são os valores ideais para dispensar o jogador. Como ele sabe que não vai receber muitas oportunidades na mão do Felipe Luiz, que prefere usar o Léo Ortiz, para mim, acertadamente, Fabrício Bruno força uma saída. Agora, uma saída que ninguém quer e que o próprio Felipe Luiz não avalizou, mas que deve acontecer, é a do Wesley. O Wesley é um jogador que o Felipe Luiz conta para 2025. Só que o Wesley está muito em alta. É top 3, facinho, dos melhores sub-23 do mundo. E aí, o Felipe Luiz conta com ele, mas sabe que o assédio de outros clubes vão pesar, se não no começo da temporada, no meio da temporada. Acho que vale sempre frisar para vocês o seguinte: a janela de janeiro no mundo inteiro, ela é uma janela de ajustes. O que é uma janela de ajustes? Por exemplo, vamos falar do Manchester United, tá? O Antony, que já não ia bem no Manchester,
está lesionado. Então não tem ninguém para jogar pelo lado direito do Manchester, a não ser que os caras improvisem. Daí o Manchester já está olhando um jogador que eu vou falar daqui a pouquinho para poder contratar, para levar para lá, para poder colocar no lugar do Antony. É uma janela de ajuste. Perdi um jogador, vou trazer outro por conta de uma necessidade. Na Europa, a janela de composição de um novo elenco ela é feita no fim da temporada, ou seja, no meio do ano. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, como o nosso calendário não é idêntico ao calendário europeu, a gente faz os ajustes no meio do ano e faz a composição da equipe em janeiro. Então é por isso que o Filipe Luís está trabalhando nesse exato momento com uma lista de jogadores que por ele o Flamengo pode negociar e uma lista de reforços que ele entende que seria o ideal para o Flamengo. Há um planejamento da atual diretoria com relação a uma reunião com o Filipe Luís para poder expor a conhecimento daqueles que ele não conta com aqueles que ele gostaria que chegasse. Se a gestão atual, a gestão do Landim, do Dunche, do Braz, vencer a eleição no dia 9, no dia 13, o Filipe Luís vai se reunir com o novo departamento de futebol e muito provavelmente já contará com a presença de Diego Ribas caso o Dunche vença, para poder expor as ideias dele para o ano de 2025. Aí os caras vão trabalhar em cima daquilo que o Filipe Luís entregar a eles. Caso não seja o Dunche a vencer a eleição, aí tudo que eu tô falando para vocês jogam por terra, porque aí os caras ainda vão definir um monte de coisas. Mesmo eu perguntando pro BAP e pro Maurício, não tem como eles me darem uma resposta exata, porque eu ouvi muito do BAP o seguinte: muitas das coisas do futebol a gente ouve pela imprensa. Pouca coisa chega a conhecimento da gente sobre o departamento de futebol. Para vocês que não entendem como funciona a burocracia no Flamengo, só fica no ninho do urubu quem é responsável pelo futebol do clube. Atualmente, Bruno Spindel, Filipe Luís. Marcos Braz, BAP, Dunche, Landim, esses caras ficam o tempo todo na Gávea. Eles raramente vão no ninho do urubu. O Braz é um que raramente vai no ninho do urubu. O Bruno Spindel não, é funcionário do Flamengo no ninho do urubu. O restante ficam todos na Gávea. Então quem tá na Gávea sabe muito pouco ou quase nada daquilo que acontece no ninho. Muitas vezes fica sabendo pela imprensa. Isso foi uma coisa que o BAP me contou. Então, eles têm que entrar no clube primeiro, entender como é que tudo está funcionando primeiro, para depois poder sentar e marcar a reunião com o Filipe Luís. Então, caso não seja o Dunche, esse dia 13 cai por terra. Pode ser até que seja mantido, mas só saberemos isso pós-eleição e pós-posse do novo presidente. Eu falei para vocês agorinha que o Manchester United está sem ninguém para jogar pela direita. Por isso, inclusive, o Manchester volta a olhar para o Lohan. Eu sei, você queria saber se o Chelsea já estava interessado no Lohan. Vou responder aquilo que eu apurei, Fabrício Lopes, sem desmentir ninguém, sem nada, não tenho nada com ninguém. É só o que eu apurei, que eu confio, que eu posso passar para vocês. A história do Chelsea interessado no Lohan, ela vem de setembro do ano passado. Desde aquela época, os caras estão de olho no Lohan. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ano de 2024 do Lohan foi muito bom para ele. Enquanto recebeu oportunidades com o técnico Tite pelo Flamengo, ele atuou muito bem, substituindo os convocáveis durante a Copa América. É nesse ponto que o staff do Lohan divulga o ano do menino. Eles não falam que o Lohan ficou no banco de reservas o ano todo. Eles mostram aquele período que o Lohan ajudou e ajudou muito bem o Flamengo durante as ausências dos titulares para a Copa América. E isso desperta um interesse sim nos clubes europeus. Então, com a situação do Chelsea, não houve, pelo que eu apurei, nenhum andamento com relação a setembro de 2023. Não houve um novo contato, não houve uma sondagem junto ao Flamengo, nada com relação ao Lohan. Já o United, esse sim tem intenção e já sondou o moleque nos últimos dias. Mas nada que tenha chegado ao Flamengo ainda. Como se trata de uma janela de ajustes, o Manchester também não pode se arriscar a levar um menino de 18, 19 anos para lá e o menino não dá conta do recado. Então, o Lohan não é prioridade no Manchester. Há outros nomes antes do Lohan para substituir o Antony, mas é um dos nomes que o Manchester tem interesse sim.
A Atalanta e o Olympique de Marseille chegaram a fazer consultas ao Flamengo recentemente sobre o Lohan, mas apenas consultas, não chegaram a fazer nenhum tipo de proposta e nem a aprofundar nenhuma negociação. E quem está vindo forte agora, segundo a imprensa inglesa, em cima do Lohan, é o Nottingham Forest. Esse sim tem interesse em levar o Lohan já em janeiro para lá. Tudo isso, por enquanto, são especulações. Vocês sabem que eu vou continuar apurando e levando para vocês a verdade dos fatos que acontecem no Mengão queridão. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Tamo juntos, obrigado por tudo, curta, comenta, compartilha, se inscreva se não for inscrito e convide amigos rubro-negros, amigas rubro-negras a virem para cá. Clica no link, assiste o vídeo No Novo Mundo, meu novo canal. Se você gostar, você fica por lá. Se não, fiquemos aqui com as notícias do Mengão. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.